Sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast Só Vai Melhorar. O lugar aqui onde você ouvirá histórias reais de pessoas comuns que viveram o extraordinário de Deus através da sua fé em Jesus Cristo. E no nosso 5º episódio, eu tenho a grande alegria de contar com uma participação extremamente especial. E quem está conosco aqui é a Marlene, minha mãe. Para quem não conhece, é a minha mãe. Muito obrigada pela sua participação com a gente aqui. É um prazer estar aqui. Meu coração salta de alegria. Estou um pouco emocionada, assim, né? Mas é muito bom ter a oportunidade de estar expressando tudo aquilo que Deus fez na minha vida, né? Então, estou muito feliz. Esperei por esse dia. E o Senhor deu essa oportunidade e que você possa, assim, ouvir, né, e entender o propósito de Deus para a sua vida, como eu entendi o propósito de Deus para a minha vida também. Amém? Amém. Muito obrigada pela participação mais uma vez. E a gente estava pensando no que a minha mãe ia falar, porque nada são 40 anos de caminhada com Jesus. Então, 40 anos é tempo de acontecer muita coisa. E ela veio perguntar, mas o que você quer que eu fale? Qual parte da minha vida você quer que conte? E a gente tem falado muito sobre milagres, né? E às vezes a gente foca muito no milagre apenas na cura física. Mas como eu sempre digo, que o maior milagre que Deus pode fazer na nossa vida é a salvação. Esse é o maior milagre. Então aqui, essas histórias que nós temos falado, temos ouvido, para que fique claro que Deus pode fazer grandes coisas na nossa vida, seja na nossa vida emocional, financeira, espiritual. Então hoje, a minha mãe vai contar aqui pra gente, minha mãe, a Marlene, vai contar pra gente como foi esse milagre, como que Deus realizou o milagre da salvação na vida dela. E a minha mãe, dentre tantas coisas que ela faz, né, algo que eu admiro muito, que é o chamado que ela tem, né, essa vocação de evangelista. E daí hoje ela vai contar pra gente como nasce uma evangelista, qual é a importância de um evangelista no reino de Deus. Então vamos ter que começar lá do começo, né? Você vai contar a respeito do seu milagre da salvação e como nasceu a evangelista Marlene. Vamos começar então lá criança, né? Lá do começo, né? Eu nasci numa família, não nasci num berço evangélico, né? Num lar não cristão, uma família que veio de pessoas que tinham lá o vício, né? Meu pai tinha vício de bebida, né? Ele bebeu durante muitos anos, né? Eu me lembro disso. Ele era uma pessoa excelente, uma pessoa que tinha amor, né, na família, mas não teve a oportunidade de conhecer o Senhor. E a gente ouvia falar de Deus, mas ele nunca teve uma experiência com Deus. E aí a gente cresceu assim, né, uma família de 4 filhos, né? Na época eu era a segunda, né, segunda filha. E o sonho do meu pai era ter um filho homem. E ele pediu da maneira com que ele conseguia crer, né? Ele pediu para que Deus desse para ele um filho homem. Que se Deus desse um filho homem para ele, ele nunca mais ia beber. E era o desejo do nosso coração, né? E essa altura, o meu irmão tem 5 anos menos que eu. Então, eu tinha 6 anos quando ele nasceu. E aí meu pai fez lá um pedido, fez uma promessa e Deus respondeu aquele propósito do coração dele e meu irmão nasceu. E meu pai parou de beber mesmo, parou de beber. E ele viveu muitos anos assim, procurando fazer alguma coisa, mas a saúde dele já era comprometida, né? Foram muitos anos, então ele já tinha uma saúde comprometida. E passou o tempo, então meu pai foi recolhido com 46 anos. Nossa, Mas jovem. como eu acredito, né, bem jovem, né, 46 anos. E eu acredito assim, que Deus ele sempre dá oportunidade para alguém.
Às vezes nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Antigamente a gente achava que Jesus era para um determinado grupo de pessoas. Então, se a gente não nascesse no lar cristão, dificilmente a gente entraria numa igreja evangélica. E quando a gente era pequena, meu pai ia na feira. E toda vez que ele ia na feira, eu ia com ele. E quando a gente saía da feira, ele ficava um bom tempo sentado no banco de frente a uma igreja, ouvindo os hinos daquela igreja. Eu tinha muita vontade de entrar lá, porque eu achava muito bonito ouvir o hino, mas a gente nunca entrou. E ele também nunca recebeu um convite para que ele tivesse a oportunidade de conhecer verdadeiramente a Deus. Mas Deus é um Deus de misericórdia e eu acredito que na ignorância dele, Deus ainda alcançou a alma dele porque respondeu o desejo do coração dele. Mesmo não sendo cristão, meu pai abençoava a nossa casa. Ele abençoava a nossa família, ele abençoava a minha vida. E toda vez que ele ia falar alguma coisa, ele falava coisas boas. Isso é muito importante, a gente falar coisas boas para os nossos filhos. Porque se eu, como mãe, né, o pai, ele abençoar os filhos, ele tem uma autoridade sobre aquele filho, uma autoridade espiritual. Então, independente da maneira com que ele crê, aquilo que ele abençoa é abençoado por Deus. Ele tem autoridade de Deus para isso. Então, meu pai, ele falava assim. Eu me lembro que, às vezes, ele comprava, assim, comprava sapato novo, assim, pra gente no Natal, né? Que era só no Natal, que a gente esperava o ano inteiro para ganhar um sapato. A gente esperava o ano inteiro para ganhar. Então, aquilo pra gente era a maior alegria, né? A gente tinha prazer nisso. E ele ia lá e comprava e trazia para nós. E ele dizia, nunca vai faltar sapato nos seus pés. E você vai conseguir sobreviver, você vai viver sem pai. Ainda que eu não esteja aqui, nunca vai faltar nada para você. Então, era uma palavra de bênção. E ele fez isso vários anos. E quando eu tinha 15 anos, ele tinha prometido que quando eu tivesse 15 anos, ele faria uma festa de aniversário. A gente não tinha festa de aniversário. Não é hoje que você tira foto, que você mostra para todo mundo, porque todo mundo tem celular. A gente esperava uma data específica para chamar um fotógrafo, para que a gente marcasse aquela data, né? Tanto que a gente não tem muita foto guardada. E daí ele foi internado, ficou um tempo doente, mas como ele deu a palavra dele, e isso é muito importante, né? Porque filho você não educa mandando, você educa fazendo. Quando você dá testemunho para os filhos, eles vão ver o que você faz e eles vão seguir aquilo, né? E aí ele foi e ele acabou fugindo, veio embora, fugiu do hospital, porque ele prometeu dar uma festa de 15 anos para mim. Ele queria vir embora para casa, né? Então, essa festa não aconteceu. Não aconteceu porque aí no dia de Natal mesmo, o Senhor recolheu o meu pai. A gente cresceu e minha mãe trabalhava muito, muito. Então, dificilmente ela tinha tempo para estar acompanhando tudo aquilo que a gente fazia. Então, foi muito difícil para ela manter uma família, naquela época que era tudo tão difícil, né? Manter uma família, né? Uma pessoa que para mim é uma pessoa que eu admiro muito, meu referencial, a minha mãe. Se hoje eu sou a pessoa que eu sou, passei pelas coisas que eu passei, é porque eu tive uma mãe como aquela, que era uma pessoa que lutou, que cuidou e que sustentou a família, né? Filhos, netos. E daí a gente começou cada um fazer o que achava que devia fazer, né? E daí a minha irmã, que era mais nova que eu, que hoje ela já dorme no Senhor, né? A minha irmã Sônia, ela era mais nova que eu. E com 18 anos ela casou e passou várias dificuldades no casamento dela e acabou pela dificuldade que ela passou,
ela conheceu Jesus. Então, aí Deus começou a entrar na minha família. E ela foi para a igreja e Deus fez uma grande obra na vida dela. E eu sei que Deus fez uma grande obra na vida dela, porque ela teve um testemunho, assim, uma mudança, assim, tremenda, tremenda. Deus fez uma grande obra na vida dela. E ela começou a orar pela minha família e começou a orar, né? E foi orando, e daí quando chegou um determinado tempo, Deus mostrou, Deus revelava os mistérios dele para ela. E ela contava e a gente não entendia nada disso. Ninguém entendia. Na minha casa, ninguém sabia o que Deus fazia. A gente achava assim, até era meio engraçado, né? Quando as pessoas falavam assim, que alguém virou crente. Fulano virou crente, agora tem o rei na barriga, né? E hoje eu digo assim, não, o meu rei não está na barriga, o meu rei está no coração, né? Porque realmente a gente é importante, a gente é especial quando a gente entrega a nossa vida para Jesus. E a minha irmã era daquele jeito. E quando ela falava as coisas, a gente não aceitava. Ah, mas fulano faz isso, faz aquilo, fez aquele outro, agora põe a Bíblia debaixo do braço, né? Igual a frase de muitas pessoas, né? Põe a Bíblia debaixo do braço e diz que é crente. Durante muito tempo, a gente viu a obra que Deus realizou na vida dela. Uma mulher de oração, uma pessoa que tinha compromisso com Deus, que nasceu de novo, e a gente olhava, e a gente ficava incomodado com ela. Ela incomodava a gente só dela entrar em casa. E às vezes ela sem abrir a boca. Ela nunca criticou, ela nunca falou nada, nunca desfez de nós. Ela sentava ali e eu sei que ali ela falava com Deus. E passou o tempo, né? Passou o tempo e ela dizia assim, olha, você precisa aceitar Jesus, que Jesus vai voltar, Jesus vai buscar a sua igreja. E a gente não dava importância nenhuma. E quando ela contou a revelação, bem antes disso acontecer, ela contou uma revelação, né? E ela disse que Jesus ia vir buscar. E que ela tinha visto ali em casa, né? A sala toda iluminada, cheia de anjos na sala, e atrás dos anjos a gente, a casa cheia de gente e o espaço vazio. E ela contou aquilo, sabe? Aquilo parece que na hora não aconteceu nada. Mas o dia que Deus realizou esse sonho, a gente viu que era verdade. A gente entendeu que existia mesmo um Deus e que aquilo que Deus falava, Ele cumpria. E quando aconteceu isso, logo depois, a minha irmã mais velha, a neta, se converteu. A revelação que você falou que, né, que Deus mostrou para a tia, foi no sentido que Ele ia levar ela? Que Ele ia levar ela, que Ele ia levar... E que mostrou ali, então ela ainda pregou para nós aquilo, ela ainda acabou pregando, e quando aconteceu, né, que todas as coisas, que Deus falou para ela que daria para ela um filho, que esse filho se chamaria Daniel, e aquilo aconteceu mesmo, nasceu o Daniel, ela teve um problema na gestação e Jesus levou ela embora e o Daniel ficou. E a minha mãe acabou ficando, cuidando de... Já tinha nós, os filhos, na casa, né? Que daí não tinha a Sônia mais, que tinha casado. Mas já tinha nós ainda, adolescente, jovem, Sila. E a minha mãe acabou cuidando também dos filhos que ela tinha deixado. Só que nesse espaço de tempo, a gente se revolta contra as coisas que acontecem. E a gente vai contra, não entendendo o propósito de Deus. E quando eu tinha, hoje uma menina com 12 anos, menos idade, até uma menina com 10 anos, ela conversa sobre tudo, ela conhece tudo, tem coisas que você não fala, mas eles sabem, eles conhecem, eles têm liberdade para buscar fonte, para buscar um monte de coisa que na nossa época não tinha. E naquela época, uma menina... Tipo assim, quando namorava com 17, 18 anos,
não podia nem pegar na mão, levava outra junto, tinha que sair junto, né? E nesse espaço de tempo, quando eu tinha 19 anos, né? 19, 20 anos, eu conheci alguém. Eu tinha um sonho, né? Um sonho, o príncipe encantado, né? Vou casar, né? Vou casar de noiva, aquelas coisas tudo bonita, que era coisa de jovem, eu sonhava, fazia enxoval, tinha um monte de coisa lá. E aconteceu que, naquela época, eu acabei engravidando. E eu engravidei e, e as coisas não saíram do jeito que eu tinha sonhado, né? Não era uma pessoa qualquer, era alguém com quem eu tinha realmente um compromisso, era mais de 1 ano de namoro e acabou que ele tomou outro caminho, né? Deus sabe todas as coisas, eu acredito que Deus estava trabalhando na minha vida já naquela época, porque Deus tinha uma promessa para mim, eu tinha um lugar para chegar. Então, aconteceu que, por ser aquele tempo, né, 43 anos atrás, não era normal mãe solteira. Então, eu era pobre, negra e mãe solteira. Então, muitas portas se fecharam. Muitas portas se fecharam, porque assim, tinha amigas, né? Então, naquela época, as amigas não se envolviam. Pais não deixavam as filhas se envolver com alguém nessa situação, porque achava que não era bom. Então, o que aconteceu? Eu acabei me tornando uma pessoa muito triste. E durante a minha gestação, eu acabei tendo que tomar calmante, porque eu não sabia lidar com tudo aquilo que eu estava vivendo. E passaram-se os meses, né? Durante 7 meses, eu tomei esse calmante, tomava calmante para poder dormir, para poder ficar sossegada. E daí eu fui proibida pela médica de tomar o calmante. Não era para tomar mais. E eu acabei ficando o restante do tempo sem tomar mais nada, né? Então, era muito difícil. Foi uma época muito difícil, né? Aí quando eu tive a minha filha, tudo, né? Chamada Regiane, né? Hoje tem 43 anos. Louvo, agradeço a Deus pela vida dela, né? 43 com carinha de 20, com né? Com carinha de 20, né? Corpinho de 15, né? Então, eu vejo assim, sabe? Eu vejo assim, Deus fazendo muita coisa que naquele tempo, assim, foi difícil, mas hoje olhando eu vejo que já era Deus cuidando de mim. Então, quando a Regiane nasceu, eu não tomava mais calmante. Daí eu comecei a me envolver com bebida também. E eu bebia para rir, para chorar, para esquecer, para dormir, né? Para se alegrar, para ter coragem. Eu queria ser aceita pelas pessoas, eu fazia tudo para que as pessoas gostassem de mim. Então, a minha vida virou um rebuliço. Graças a Deus que eu tinha minha mãe. Porque eu não sei o que seria da minha vida, nem da vida da Regiane, se a minha mãe não existisse. Naquela época eu tinha uma amiga, né? Tenho essa amiga ainda, ela existe ainda, a Rose do Roberto. O Roberto não está mais nessa terra, mas a Rose continua sendo Rose do Roberto. E eu fiquei um tempo na casa dela, né? Porque foi uma época assim difícil, então eu acabei querendo ficar fora, né? Por vizinho, por outras pessoas, e acabei ficando. E ela me recebeu, ela me ajudou, estendeu a mão, né? Várias, assim, pessoas que não ligaram para o que a sociedade em si dizia na época, né? Então, teve várias amigas, minha amiga Fátima, minha amiga Ana. A Ana, não é a Ana de agora, tem a Ana, depois vai entrar uma outra Ana na história, mas essa ainda não é ela. E a gente saía junto, né? Elas me ajudaram a superar toda aquela situação e Deus me deu essa vitória, né? Então, quando a Regiane completou 2 anos, né? A minha irmã, ela sempre convidava eu para ir na igreja. A minha mãe já tinha se convertido.
o meu irmão Lívio, a minha irmã Neta, a minha irmã Lúcia, já eram batizados. E eu não. Eu não queria saber, eu não queria saber de igreja, não queria saber de nada, mas eles continuavam orando. E aí quando a Regiane tinha 2 anos, a minha irmã estava em casa e ela me convidou para ir na igreja. E ela sempre convidava e eu dizia, qualquer dia eu vou. Qualquer dia eu vou. Qualquer dia eu vou. Quando a Regiane completou 2 anos, ela me convidou para ir na igreja. Aí tinha uma amiga minha que era muito ligada com a gente, ela vivia junto, ela me ajudou, ela saía com a Regiane comigo, ela estava sempre do meu lado, né? A Isabel, né? A gente andava sempre junto. A Isabel disse para mim assim, eu acho melhor você ir na igreja, por quê? Porque a Sônia não vai desistir. Porque ela chegou cedinho, ela chegou antes do almoço, ficou sentada na sala, com a Bíblia no colo, esperando o horário do culto. E o culto era 6 horas. Era 5:30, a Sônia estava no mesmo lugar, esperando eu. Ela falou, é melhor você ir para a igreja, porque ela não vai desistir. Então, eu vou em casa correndo, eu vou me trocar e venho, e a gente vai junto. E eu falei, eu não queria ir. E aquele dia eu bebi mais do que qualquer outro dia, porque eu queria que ela ficasse com vergonha e não quisesse que eu fosse. Eu queria que ela fosse assim, não quero que você vá. E daí, quando foi assim, 5:50, né, ela ia na igreja lá na Miguel Dias, na Assembleia de Deus ela ia. Daí ela falou, quando chegou, eu falei, então vamos. E nós fomos para a igreja. Eu não lembro o caminho da igreja. Uma evangelista aí já, hein? É de família. É de família. Vamos para a igreja. E daí vamos lá. Não lembro o caminho da igreja. Não lembro porque eu estava muito ruim. Muito ruim. E nós fomos. Não estava cambaleando, não estava caindo, não, porque eu tinha firmeza para fazer isso, né? Para beber, nunca caí, não aconteceu nada. Daí, quando a gente estava indo, chegamos na igreja, né? O culto começou 6 horas. Eu não sei se a gente chegou 6 horas em ponto, né? Mas aí que chegou o culto, começou 6 horas. E nesse culto, ele perguntou assim. Eu não lembro o que cantou, não lembro o que pegou, não lembro que hino da harpa que eles louvaram, não lembro de nada. Na minha mente não tinha mais nada. Mas quando chegou na hora que o pastor foi fazer o apelo, o Espírito Santo limpou a minha mente. Eu acredito assim que foi, Deus assim tirou tudo que estava tapado ali. Trouxe luz na minha mente para mim entender aquilo, né? E aí quando ele perguntou assim, tem uma alma para Jesus nessa noite? Se tiver, eu quero que você levante a sua mão. E Jesus nunca mais vai largar dela. Eu olhei para trás e olhei para os irmãos da igreja e olhei para todo mundo assim. Falei, eu não. Todo mundo está olhando para mim, eu vou levantar minha mão. Quando for amanhã, vai estar todo mundo na porta da minha casa. Eu falei, eu não quero ser crente. Eu na minha mente, aquela hora eu estava lúcida. Aí, quando eu acredito que o Espírito Santo de Deus falou com ele. Ele falou assim, irmãos, eu quero que toda a igreja feche os olhos. Quero que vocês fiquem em espírito de oração. E feche os olhos. E disse de novo, se tem alguém aqui que quer entregar sua vida para Jesus, levante a sua mão. E Jesus nunca mais vai largar dela. Eu olhei de novo para a igreja. Olhei para todo mundo assim, estava todo mundo com os olhos fechados. Eu levantei a minha mão para o céu. Eu falei, eu quero entregar minha vida para Jesus. E ele orou e eu podia baixar minha mão quando ele terminou a oração. Só que eu puxava a minha mão e a minha mão não abaixava. E não abaixava. E o pastor deu a bênção apostólica, orou para terminar o culto, deu a bênção apostólica e a minha mão estava levantada. No mesmo lugar. Era como se eu sentisse alguém segurando a minha mão para que eu não abaixasse. Quando eu fui dar conta, todas as irmãs estavam grudando eu, levaram eu lá na frente. Eu ajoelhei lá na frente e a igreja orou por mim. E eu vim embora.
Só que a minha vida continuou normal. Eu não senti nada, não aconteceu nada. Parecia que no outro dia, né, a minha irmã ficou muito feliz, porque viu eu aceitar É. Jesus. Olha, agora a Marlene Então vai... ela viu antes de o senhor recolher ela viu Ela viu eu você. aceitar Jesus. E daí, aí a primeira coisa que ela fez, né? Esse dia foi no dia, o dia que eu aceitei Jesus, foi no dia 17 de agosto de 1982. Quando foi? Quando foi em fevereiro de 1983, né? 1983, eu gostava muito de carnaval e eu saía nas escolas de samba e gostava de tudo, né? E eu queria... E durante o ano inteiro eu não pagava e no dia eu queria pagar tudo para poder participar. E eu não tinha dinheiro naquele dia. E a minha mãe chegou contente em casa e ela trouxe para mim: olha, eu trouxe um presente para você. Eu falei: você vai arrumar o dinheiro para mim pagar lá? Ela falou: não, eu trouxe um presente para você. Aí eu abri o pacote, ela tinha trazido uma Bíblia para mim. Eu disse: mas você trouxe uma Bíblia para mim? Quando que eu vou usar? Ela falou: você vai usar. E eu deixei lá, eu tenho até hoje guardada. Tenho até hoje guardada essa Bíblia, né? E daí eu foi passando o tempo, aí minha mãe já era convertida, né? Minha mãe já tinha mudado os caminhos de todo mundo lá em casa, né? Deus já tinha libertado a minha família da bebida. E eles começaram a fazer, na época falava santuário, né? Que hoje se fala... Hoje seria célula. Seria uma célula, né? Uhum. Começaram a fazer santuário na minha casa. E eles faziam à noite, né? Eles faziam o santuário à noite. E durante o sábado de tarde, às 2 horas da tarde, o Rubinho fazia um culto com as crianças. E na época, quem dirigia o santuário na minha casa era a irmã Lourdes. A irmã Lourdes lá da Vila Nova, mãe do pastor Fábio, né? Do pastor Cícero, do Dudu, né? Uhum. E ela começou a dirigir o santuário lá. E eu tinha pavor quando ela chegava na minha casa. Eu tinha pavor, porque parecia que quando ela abria a boca para orar, parecia que aquilo entrava na minha mente, assim. Quando ela chegava, que ela ia começar a reunião, eu descia correndo para o fundo do quintal. Descia correndo no fundo do quintal, punha a mão no ouvido para não ouvir ela orando. E aquilo me incomodava. E ela orava, e ela foi orando. Quando ela chegava, ela chamava eu lá em cima, dizia: ai, vem aqui, professorinha de Jesus. Vem aqui para você cantar com as crianças. E eu não queria ir. E ela vinha, ela me agradava. E na época as minhas vestes não eram muito bonitas, né? E eu ficava escondida atrás da cortina. Daí ela veio: venha assim mesmo, venha como você tá. Ela dizia: venha como você tá. E daí foi passando o tempo, eu fui subindo, fui ficando mais perto. Um dia eu participei do culto junto com ela. Isso também é muito importante. Às vezes nós cobramos de pessoas que estão chegando na presença de Deus agora uma coisa que elas não têm, que elas não vão saber. Isso, a Bíblia fala que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mas a gente não chega brilhando, né? É um processo. É um processo. Então, foi assim uma coisa que aos poucos eu fui criando confiança. Ela me abraçava, ela falava que eu era importante. Uhum. E eu fui participando com ela. E ela, assim, era alguém, assim, muito especial, muito especial. Ela orava, e quando ela orava, ela dizia assim: Espírito Santo de Deus. Porque quando ela começava a reunião, os vizinhos fechavam a porta, a janela, aumentava som de novela, de televisão, para não ouvir ela orando. E ela dizia assim: Espírito Santo de Deus, que o vento do teu espírito
entre pelos umbrais das portas, janela, e alcance cada coração. E tinha várias casinhas, as casinhas germinadas, né? No No dominguinho. dominguinho, né, que a gente morava. E aí foi passando o tempo, né? Foi passando o tempo e dali a pouco, dali um tempo, os vizinhos vinha uma, veio outra, participando do culto. E ali, naquela vizinhança, todas as pessoas contando, da casa da minha mãe até umas 5 casas para baixo, a casa da frente, se converteu ao Senhor. Glória a Então, Deus. muitas vidas foram alcançadas. A irmã Lourdes deixou muitos frutos. E eu sempre falava para ela, irmã Lourdes, quando eu lembro da senhora, eu lembro daquele versículo, né, que fala assim, não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades de fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto você pedir ao Pai, Ele vos conceda. Então, ela já tinha 2 filhos pastores, né? 2 filhos pastores. Mas tinha alguém que ela orava. E eu falava para ela assim, olha, como Deus tem alcançado muita gente através da sua vida, Deus vai alcançar ele também. E ela viu. E hoje ele é um servo de Deus também. Amém. Então, Deus honrou. E falando da irmã Lourdes, é uma querida mesmo, será sempre lembrada com muito carinho. Com muito carinho. Fala do nome dela, eu já lembro do molho cheirando manjericão que a gente sentia. A hora que chegava na porta lá do condomínio, a gente já sentia o cheiro daquela comida gostosa. Mas a gente lembra com saudade, com carinho mesmo. Com carinho. E daí você, né, começou a se envolver a partir, né, dos santuários. Dos santuários. E qual foi o momento que você entendeu, olha, Jesus está me chamando, eu preciso tomar uma decisão? Quando foi esse momento que você sentiu que as coisas começaram a mudar? O seu testemunho, a sua vida, a sua caminhada com Jesus? Então, eu nessa época, eu participava do santuário, mas eu gostava de passear. Eu ia na igreja, mas eu ia fazer outras coisas que eu gostava de fazer, né? E tinha uma vida social, tipo assim. Só que Deus, ele não quer a gente pela metade, né? Ele quer a gente por inteiro. E eu achava que estava bom daquele jeito, né? Eu achava que estava bom. Deus já tinha me libertado também da bebida, né? Deus já tinha me libertado. E eu ainda não tinha batizado, né? E quando a Regiane fez 4 anos, né? Ela teve um problema emocional, né? O médico relacionou assim, emocional. E às vezes ela ficava assim muito nervosa e de repente ela perdia o fôlego, perdia o ar e eu sacudia, levantava para cima, batia nas costas e nada resolvia. E ela ficou um bom tempo assim. E ela ficou um bom tempo assim. Eu levei no médico, passei por vários, né, exames para ver o que ela tinha, né? E daí era emocional, né? E daí quando eu levei ela na igreja, que Deus curou ela, né, daquele problema, porque às vezes, né, vou voltar um pouquinho na história. Nós podemos fazer da nossa vida aquilo que a gente quiser. É o livre-arbítrio. Eu posso ter as minhas escolhas, mas toda escolha tem uma consequência. Então, o fato de eu ter tido, né, a filha solteira, não tive acompanhamento do pai, não teve a presença do pai, e isso afetou muito na vida dela, e no requisito de saúde, né? Porque as outras coisas ela teve amor suficiente, né? Nosso, né? Meu, a minha mãe não é, tanto que ela nem chamava avó, né? Ela chamava mãe Luzia. Então foi uma coisa assim. E eu vi que eu precisava de Deus. Eu precisava realmente assumir um compromisso com Deus. E aí o que aconteceu? Aí eu, no dia 31 de dezembro, né? 31 de dezembro de 1984, 2 anos depois que eu tinha entregado a minha vida para Jesus. Eu desci as águas do batismo. Eu estava numa festa de final de ano
tudo que eu gostava, era tudo aquilo que eu gostava, os amigos que eu tinha, né? Eu estava lá e numa reunião de sábado eu tinha feito uma oração para Deus. Porque antes eu achava que a solução para a minha vida era um casamento, eu queria casar, eu queria ter uma família, eu queria ser respeitada pelas pessoas, né? Eu queria que as pessoas me chamassem de dona, né? Hoje, quando encontro com alguém, a pessoa fala assim, ai, como que eu chamo você? Ah, posso chamar de dona? Fala, é um prazer que você me chame de dona. Não é porque dona é respeito? Às vezes se chama alguém de dona e não respeita, mas para mim, naquela situação, era muito importante. E aí, eu ouvi Deus falar, eu nunca tinha, eu fui fazer uma oração, eu nunca tinha feito uma oração como aquela. E Deus disse para mim, uma alma vale mais que o mundo inteiro, porque eu queria um casamento, e Deus quis mostrar que a minha alma para ele valia mais. E não era uma base de troca, Deus não ia curar minha filha porque eu me batizei. Deus ia curar minha filha porque ele tinha poder para curar minha filha. Eu batizando ou não batizando, mas Deus mostrando para mim que o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Às vezes a gente pensa na riqueza, pensa na família e não pensa na eternidade, né? Então é muito sério, é muito sério. E Deus falou comigo e eu não conhecia a Bíblia, não conhecia, não tinha intimidade nenhuma com Deus para ouvir ele falar. E eu entendi isso. Então, quando foi no dia 31, eu olhei para a vida que eu estava levando, para a maneira que eu estava fazendo. Deus já tinha curado a minha filha. E ele não tirou a cura porque eu não tinha compromisso com ele. Ela foi curada, foi liberta daquela enfermidade e ele deixou continuar levando a minha vida. Mas um dia lá no meio de toda aquela situação que eu estava vivendo, eu vi que sem Jesus não dá. Não dá. Jesus é tudo aquilo que a gente precisa. Às vezes nós queremos receber das pessoas, né? Às vezes a mulher cobra do marido, o marido cobra da mulher, cobra da mãe, cobra dos filhos, cobra de tantas coisas. Aquilo que só Deus pode dar para nós, que é a paz do nosso coração. Isso não tem dinheiro que compre, não tem posição, não tem nada. E daí naquele dia eu despedi, eu fui lá só para despedir deles. Já estava no meu coração o desejo. Mas a minha mãe não sabia que eu ia me batizar. E aí quando chegou nesse dia, um meu amigo, né, veio conversando comigo até lá. Era lá na Vossoroca que eu ia na igreja quadrangular da Vossoroca. E daí o meu amigo veio conversando comigo até lá, a fábrica Alpina, tentando fazer eu desistir. Vamos lá, o povo está esperando você, viu? Você é importante lá. Eu nunca tinha sido importante para ninguém, mas aquela hora eu era importante lá, porque eu estava para tomar uma decisão muito séria. E eu falei, não, eu decidi. Eu já fui, eu não vou voltar atrás, eu vou me batizar. E eu com a sacolinha de roupa para o meu batismo. E quando eu entrei ali, né, na igreja, e a turma foi lá atrás para se trocar, né? Então, quando eu passei ali pelo púlpito que ia descer no batistério ali, né? A minha mãe estava na igreja, estava minha mãe, estava minhas irmãs, meu irmão. E daí, quando minha mãe viu aparecer, a minha mãe gritava, olha, aquela ali é minha filha, é minha filha, olha lá, minha filha, a minha filha, e a minha filha, e gritava. Nossa, parece você? Pareceu. A gente tem alguma coisa em comum, né? Olha, você daqui uns anos vai estar fazendo isso. Meu Deus, que vai medo. ser a mesma. Olha aí, se prepare, porque aí vem outro atrás, hein? Tudo aquilo que a gente vê no pai e na mãe, a gente é referencial para os filhos. Eles podem até ficar meio assustados, mas é só expressar a alegria do coração, vai ser a mesma. E aí eu me batizei naquele dia. Então, assim, Deus, ele trabalhou na minha vida, né? Deus trabalhou na minha vida e eu comecei
E comecei vendo assim, né? Quando eu estava batizada, daí eu comecei a dirigir santuário também. Trabalhava na evangelização, ia nas ruas. Naquela época a gente batia de porta em porta entregar folheto. A gente saía para as ruas durante a noite para orar, orava na cidade, né? Tinha várias coisas, participava de tudo que tinha na igreja. Eu ia na vigília, ia tudo que tinha na igreja, tudo que tinha na igreja eu fazia parte. Era a alegria do meu coração fazer aquilo. E aí foi passando o tempo, né? Foi passando o tempo, né? Essas alturas eu já tinha 8 anos na igreja. Tinha 8 anos na igreja, era firme, né? Aí já não pensava mais em casar, já não queria mais casar, estava feliz com Jesus, né? Então passou, 8 anos eu já não queria mais casar, né? Então passou o tempo, né? Conheci o meu esposo fazendo evangelismo, né? Falando de Jesus, conheci ele falando de Jesus para ele também, né? E passou um ano depois, era uma pessoa que era meu amigo e eu acabei casando com ele, né? Deus sabe, Deus tem os planos. Hoje a gente vê qual era o propósito de Deus para tudo isso, né? Deus, a gente sabe qual é o propósito de Deus porque eu tive outros filhos, né? Tive outros filhos porque eu tinha o casamento. Se eu não tivesse casado com ele, eu não teria mais filhos. Eu ia servir a Deus. E eu ia servir a Deus e com certeza eu ia fazer tudo para ser fiel, né? Porque eu tinha mudado, Deus tinha mudado o meu caminho, né? Eu não queria mais voltar a fazer as mesmas coisas. E daí, quando foi esse tempo, quando eu casei, né? Que eu casei e era uma situação um pouco difícil o nosso casamento. E isso eu me casei com o João, foi no ano de Foi 89, né? 89. 23 de 23, setembro de 1989. 23 de setembro, isso. E daí a gente estava passando por uma situação muito difícil. E nessa época, agora vocês vão descobrir por que a pastora Sabrina gosta de campanha, né? Porque ela nasceu de uma campanha. Aí eu estava desistindo, né? Estava querendo desistir, porque estava muito difícil. E nesse meio tempo, depois que eu casei, eu acabei parando tudo que eu fazia no ministério. Mas eu continuava crente, continuei fiel com Deus, só não fazia mais nada, nada no ministério. E eu vim na campanha. E o que aconteceu? Eu tinha casado em 89 e setembro, né? 3 meses. 3 meses depois, aí chegou o final do ano. No dia 1º do ano começava uma campanha, 12 dias, representando os 12 meses do ano. Então, eu fiz uma campanha. E no último dia da campanha, que ia fazer ação de graça, né? Tal. Aí Deus usou poderosamente a vida da pastora Vera. No meio de uma igreja cheia, ela apontou para mim, não falou para a igreja, ela apontou para mim e disse assim. E eu tinha ido aquele dia falando para Deus que eu ia desistir daquele casamento. E daí ela apontou para mim e disse assim: não se assuste, se você veio aqui pedir uma resposta para o seu casamento e eu te der um filho. Aí na minha mente veio rápido assim: nossa, como um filho, do jeito que a gente está vivendo, pôr uma criança no mundo. Ele falou: eu vou cuidar, não vai ter falta de nada. Antes que a palavra chegue na boca, eu supro todas as necessidades. Eu vou cuidar. Deus disse: eu não vou suprir capricho, né? Que agora eu vejo assim, né? Que ele abre mão às vezes, sabe? Ele faz umas coisinhas aí que acaba agradando o coração dela, mas ele faz, né? Porque ele é bom. Ele disse assim: eu não vou suprir capricho, mas eu vou cuidar de todas as necessidades, né? E Deus falou que não tenha medo, antes que a palavra chegue na boca, eu vou cuidar.
que daí quando foi dia 26 de setembro, né, a Raquel Sabrini nasceu. Então, Deus, ele cumpriu a promessa, tem cumprido a promessa. Eu tenho visto, ela também sabe, quem tem estado do lado tem visto isso. E a gente continuou a nossa vida, né? Eu tive ela, minha mãe ajudou, a gente ficou na casa da minha mãe, a gente ficou na casa da minha mãe. Teve um susto na gestação. Tive um susto na gestação, né? Quando ela estava com 8 meses, né? Eu estava na cozinha fazendo comida, na cozinha da minha mãe, no fogão, e eu estava com a mesma roupa que eu tinha usado no casamento, com a roupa que eu tinha casado no civil. Era uma blusa tipo assim, meio assim, de brilho, aqueles fios assim, brilhante. E eu encostei a barriga no fogão e pegou fogo na minha barriga. E eu gritei. E a casa da minha mãe era era lá embaixo, tinha uma escadona e descia lá embaixo. O fogão ficava do lado de cá e a porta da cozinha aqui em direção à escada. E na hora eu gritei. E na hora que eu gritei, o João desceu correndo a escada. Só que ele desceu correndo. Quando ele viu o fogo, ele gritou à minha mãe, porque ele não sabia o que fazia. E a minha blusa queimou na frente da blusa, fez um buraco. E a hora que ele veio, entrou um vento, irmãos. Entrou um vento assim na cozinha. Mas ele veio ao contrário. Ele não veio da porta da cozinha, ele veio da escada. E aquele vento que veio da escada era esse lado, né? Desse lado. O vento que veio da escada, ele bateu no fogo que estava na blusa, e eu tenho até hoje uma marca bem grande, uma queimadura nas costas. Mas bateu ali, o vento bateu e queimou a minha costa. E a blusa não grudou em mim. Ela encolheu inteira nela, mas não grudou, não grudou na minha pele. Eu até brinco que desde o ventre eu já fui batizada com fogo, né? Depois veio um vento impetuoso e jogou para trás. Jogou para trás aquela queimadura, né? Aquele fogo que estava e apagou. Quando a minha mãe chegou na cozinha, o fogo já tinha apagado. Mas a minha mãe ficou muito preocupada e achou por bem levar eu para o hospital. Daí, na hora, né, a Raquel Sabrini parou de se movimentar, né? Daí tinha uma freira, né? Bem grandona, assim, negra, bem grandona, assim. Quando eu cheguei, ela, filha, aí foi atender, o que está acontecendo? Deitei. Aí ela pôs a mão, estava assim, ela não, pegou uma buzina, tacou na minha barriga, apertou a buzina, daí ela foi, pulou e voltou o movimento. Então, graças a Deus não aconteceu nada, né? Foi só feito o curativo nas costas, onde não chegou a queimar, mas a quentura do fogo, né? Então, a pele ficou sensível, né? Então, acontecendo várias coisas, né? Daí depois aconteceu que eu já não estava mais fazendo a obra de Deus, já não estava mais, eu ia na igreja, participava de todos os cultos. Mas o trabalho de evangelismo você tinha parado? Eu tinha parado de trabalho de evangelismo, eu não ia mais na praça, não fazia mais nada. Ia para o culto, voltava do culto e pronto. Aí até que um dia, quando a Raquel Sabrini teve um problema de convulsão, ela tinha 1 ano e meio. E eu saí correndo com ela, né? Eu saí correndo com ela para uma vizinha acudir, e uma irmã que ia passando na rua, pegou, pôs ela no carro e levou a gente para o hospital. E daí chegou lá, foi fazer o acompanhamento, não achava veia, né, para fazer o procedimento que tinha, e levaram ela para dentro e eu fiquei lá no banheiro. Na época era o Santo Antônio. Daí eu fiquei ali, sem saber o que fazia, não podia entrar, e eu dobrei o meu joelho dentro daquele banheiro.
Eu fechei a porta daquele banheiro e eu orava e chorava e falava assim: Senhor, Senhor, se o Senhor fizer esse milagre, fizer essa obra na vida da minha filha, eu vou voltar a fazer a tua vontade. Eu nunca mais vou parar. Eu nunca mais vou parar. E eu não sei quanto tempo fiquei trancada dentro daquele banheiro, gritando, e as pessoas batiam na porta e eu não conseguia parar. Eu fiquei ali até Deus colocar paz no meu coração, né? E aí quando eu saí, ela já estava medicada, ficou lá, né? Teve todo um outro processo, né? Deus enviou, Deus sempre enviou, Ele disse que ia cuidar, e Ele cuidou em cada detalhe, Deus sempre cuidou. E aí quando a gente estava lá, né? O pastor Israel, né? Um pastor muito amado, né? Pastora Leia, né? Que morava ali no Dominguinho. E ele foi lá para orar, para orar na hora da visita, né, no berçário, e ele foi orar, e daí chegou lá, Deus falou para ele que não era para orar. Não era para orar, porque ele tinha ido lá para buscar você, né, na época bebê. Ele tinha ido lá, então ele foi orar para outras crianças. E eu não entendi nada na hora. Eu falei, nossa, eu chamei ele para orar, né? Ele não orou para ela, mas ele não contou para mim o que estava acontecendo. Depois que terminou a visita, ele foi lá e foi conversar com o médico. E falou assim para o médico que Deus tinha mandado ele lá para trazer você. E o médico deu alta. Deu alta com o propósito que fosse continuar o tratamento, tomando os remédios, que ia tomar a vida inteira aquele remédio. E daí, quando chegou na hora da gente ir embora, ele levou o carro, foi lá, aí buscou o João, levou o João embora, fomos para casa. Chegou em casa, ele disse assim: Deus falou que não é para você dar o remédio, que vocês orem para Deus, para que haja concordância entre vocês, mas Deus não quer que dê esse remédio. Deus não quer mais que dê o remédio, porque eu dava o remédio, tinha vindo já com medicamento de lá, e aí você ficava dormindo, e ele, então você não ia ter mais vida, uma vida normal. E Deus falou que você ia ter uma vida normal, não ia tomar mais o remédio. Aí o que aconteceu? Ele foi embora, a gente deixou aquele dia que já estava, a gente orou e a gente não deu mais os remédios, né? E Deus curou, né? Deus curou, tanto que você é mais agitada do que qualquer outra pessoa, né? Que não consigo inventando um monte de coisa um monte de vez, quer fazer tudo das coisas. E então, só assim, abrir um parênteses, né? Acho que é importante a gente falar para quem está nos ouvindo, que foi algo muito específico que Deus falou para vocês, né? Sim. Porque, igual eu sempre falo, que Jesus ele realiza milagres de diversas formas. Esse foi o milagre que ele realizou, mas tem muito milagre que é através, né, de um tratamento, de um remédio, de um médico. Então não é para todo mundo sair fazendo loucura, cortar remédio aí, não, porque foi algo que Deus falou, né, para vocês, algo específico. Algo específico. Então a gente precisa ter essa atenção, né? Senão sai todo mundo cortando remédio que Deus falou que é para tirar. Não, tem o remédio, Deus usa os médicos, Deus usa os remédios, Deus usa várias formas para que o milagre aconteça. Só é importante lembrar disso. Então, e nesse caso também foi porque, o que aconteceu? O médico diagnosticou uma coisa, mas depois, o que aconteceu? Que ele falou que você não podia passar nervoso, susto e nem vontade. Eu disse para ele, como que eu vou conseguir isso hoje? Que quando cresce, todo mundo tem alguma coisa que se preocupa. Então, nem sempre a gente consegue ter controle, nem domínio de todas as coisas. Então, a gente está sujeito a passar por todas as coisas. Eu disse para ele, como não ter vontade se eu não tenho condição de fazer muita coisa? Quando ela crescer, o que eu vou fazer se um dia ela quiser um carro, uma casa? Eu não posso comprar. Então, essa foi a questão que Deus falou.
que ele ia cuidar de tudo. Então, ali foi por um problema emocional que você passou. Você não estava doente. Então, Deus sabia a causa daquela enfermidade. Então, por isso Deus falou, né? E graças Então, a Deus, a cura veio. a Deus cura curou. veio. E daí, pra gente, né, É. chegar a esse ponto, quando você voltou. Quando eu Daí você voltou ao trabalho de Daí, evangelização. quando você saiu do hospital, eu voltei a fazer evangelismo. Aí eu ia nas praças de novo, comecei a ir nas praças. Aí a gente ia nos lugares, assim, mais difíceis, tipo assim, né, eu não sei qual é o nome que se pode usar hoje, né? Acho que evangelização com mulheres em Como situação de isso, rua, né? situação de rua, né? A gente ia, assim, trabalhava com elas, às vezes as pessoas convidavam a gente para ir na casa, a gente ia na casa, a gente sentava com ela, ia na praça, por exemplo, ia lá no Largo do Rosário e sentava com elas conversar. E às vezes o que elas queriam era só alguém que ouvisse, né? Porque as pessoas falam, a mulher da vida fácil. Não é fácil o que elas passam, só Deus sabe. Ninguém O interior escolheu isso não pra, né? escolheu aquilo para viver, né? É uma situação. E então o que aconteceu? A gente ia lá, falava, né? Voltei a fazer trabalho no presídio. E hoje a gente faz trabalho no presídio e às vezes eu conto alguma coisa da minha vida e elas ficam assim assustadas, né? Porque as pessoas olham assim para mim e acham assim que eu nasci assim bonitinha, com atitude de crente, com fala de crente, né? Com postura de crente, mas não nasci assim, não. Nasci, não. Jesus foi lá no barro, pegou aquele lixo, limpou, deu brilho, poliu. Eu acho que eu ainda tá passando flanelinha na minha vida até hoje. Porque tem hora que se fala, meu Deus, né? Ainda tem muita coisa para aprender, né? Até assim. Mas eu digo assim que, às vezes a gente conta, as pessoas ficam assim, nossa, mas como, né? Mas o que acontece? Às vezes a gente julga as pessoas e não sabe a situação. E quando eu sento com alguém para conversar, eu deixo aquela pessoa entender que muitos dos processos eu também passei. E que um dia eu disse, Jesus, eu estou cansada. Muda a minha história, muda a minha vida. E ele mudou. E o problema muitas vezes é que as pessoas se convertem e depois esquecem de onde saiu. E olha as pessoas que estão lá embaixo, de cima para baixo. E não vê ali uma alma que precisa. Uma alma que às vezes na madrugada chora e não tem ninguém ali. Eu sei quanto é difícil. Quando eu cuidei da minha primeira filha sozinha, quantas madrugadas de eu precisar de levar, de cuidar, de passar mal, e eu estar sozinha para cuidar. Isso é muito difícil. E eu peguei esse amor, sabe? E quando eu falo com elas, assim, se Deus mandar, eu estiver passando no bar e Deus falar, entra lá e fala para ele que ele é precioso. Fala para ele que eu posso mudar a história da vida dele. Eu passo nas ruas, às vezes tem um grupinho de dependente químico, né? E eles estão ali, eu chego ali e falo, Jesus ama você, ele pode mudar a história da sua vida. Você é muito importante para Jesus. Então, a gente tem que pregar a palavra, mas a Bíblia diz que aquele que exorte com amor, né? Eu acho que aquilo que é importante para a gente, o importante para a gente que fala do amor de Jesus é mostrar quem ele é. Às vezes a gente mostra o diabo, mostra o inferno, fulano vai para o inferno, outro vai para o inferno, outro vai para o inferno e não mostra o céu. Exatamente. A gente não mostra o céu. Olha, esse é o caminho, andai por ele, vai para o céu, Jesus está aqui. Ele diz que ele não tem prazer na morte do ímpio antes que o ímpio se converta e seja salvo. E quando às vezes eu vejo uma ambulância passando e toca sirene, eu levanto a mão e digo assim, Senhor, não deixa essa vida sair da sua presença, sair dessa terra sem conhecer o Senhor. Enviar homens e mulheres que conhecem a tua palavra para mostrar para eles. Então eu oro. E o evangelista, aquilo que a gente trabalhou na igreja, é aquele que não perde a oportunidade. Não perde a oportunidade. E a hora que eu estava preparando o estudo, a devocional, eu falei, realmente, minha mãe como evangelista, ela não perde a oportunidade. E eu quero que, né, você falou a respeito da ambulância, né, você orar.
que você teve uma oportunidade muito, muito especial e única, né? Era aquela Era aquela oportunidade que não oportunidade. poderia ser perdida. Que sempre quando o pessoal lembra disso, fala: olha, realmente a Marlene é evangelista mesmo, porque não perde a oportunidade. Aí você conte pra gente, né, dessa experiência. Então, um dia eu cheguei no culto, porque Deus prova, né? A gente fala muito, né? Deus quer ver se a gente vai fazer quando acontece, né? E eu cheguei do culto e eu estava preparando a janta. E eu escutei um barulho. Eu escutei um barulho no meu bairro. E daí, aí eu disse para a Rebeca, né? A minha filha caçula, eu disse assim para ela: Nossa, parece que isso é um tiro. É barulho de tiro ou é rojão? Aí deu de novo, escutei. Daí eu vi uma correria na rua. Uhum. E eu saí correndo. Eu saí correndo. Quando eu saí correndo, tinha um jovem caído na frente da minha casa. Tinha um jovem caído na frente da minha casa. E tinha um monte de gente. E eu abaixei no chão. E eu disse para ele: Moço, você quer aceitar Jesus como seu Salvador? Uhum. Ele disse: Eu quero. Eu falei: Eu vou orar com você. E orei com ele. Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha alma. Perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. Porque eu sabia que ele não ia voltar. E aí as pessoas juntaram um monte de gente e todo mundo levou ele, né, com a esperança que aquela oração fosse trazer ele de volta. Mas Deus tinha uma promessa na vida daquele moço, porque naquele dia ele tinha tido um convite e ele recusou aquele convite porque não era a hora, ainda não era o momento. Naquele mesmo dia, foi ceifada a vida dele naquele lugar, né? Então, às vezes a gente fala para a pessoa assim: Ah, eu passei ali, Deus fala assim: fale para ele que eu amo ele. Falar: Ah, agora estou com pressa na volta. Na volta eu falo. E aí, às vezes, você nunca mais vê aquela pessoa. Se eu falasse assim: eu não vou sair. Ai, que chato. Porque a gente pensa assim: ai, que chato, vão falar que eu sou xereta. Ai, curiosa, saiu, a vizinhança inteira saiu para fora. Eu falei, eu não pensei duas vezes. Eu fui lá e orei. E orei, tanto que hoje eu recebo o carinho da mãe dele, do irmão dele, né? Toda vez que eu encontro com o irmão dele, eu falo: olha, Deus tem uma obra na sua vida, menino. Olha, Deus tem dado livramento para você, menino. Olha, ele fala, aí quando ele me vê, ele fala: Jesus te ama. Falei: ama você também. Então, tá ali plantado, né? Toda vez que eu tenho oportunidade, às vezes eu tô dentro da minha casa, eu abro a porta e saio correndo, quando eu vejo, eu tô lá do outro lado. É aquela E fui oportunidade. Se falar. você não tivesse falado, Não, ele não teria essa oportunidade. não teria tido oportunidade, porque quando a ambulância foi, praticamente ele já tinha saído da terra. Eu acredito que ele não sofreu, não aconteceu mais nada ali. Deus, assim, alcançou aquele moço. Então, assim, às vezes você vai no lugar e fala: eu vou no ônibus, eu estou no ônibus e, de repente, eu sinto vontade e levanto do nada e começo a falar do amor de Deus. A Bíblia diz assim: pregue a tempo e fora de tempo. Quer ouça, quer deixe de ouvir. Ai, mas nossa, você só sabe falar isso. Viu? Eu só posso falar isso. Depois de tudo que Deus fez, eu ainda tenho muita coisa para fazer e eu oro assim: Deus, me dá graça. Enquanto eu tiver fôlego de vida, eu vou falar que o Senhor salva, cura e leva para o céu. E eu falo igual como disse Caleb: eu tenho hoje a mesma força que eu tinha quando Deus fez a promessa. Hoje eu tenho 60, né? Vou completar 68 anos. Mas eu tenho 68 anos no papel, mas Deus tem me dado vigor, né? Não posso falar menos que 40, né? Porque daí eu vou ser mais nova que a própria filha, não vou falar quantos anos, né? Mas pelo menos assim, pelo menos eu digo assim, uns 45, 50 anos, eu me sinto com essa força para entrar e para sair aonde Deus quiser me levar, né? Amém. Então, vou ficar firme. Tenho feito a obra de Deus com muita alegria. Na igreja, né, como eu fui chamada assim, né? Aí o meu pastor diz assim, que eu canto
Eu canto, eu choro, eu prego, eu testemunho e se der oportunidade eu faço apelo. Hoje, fazendo trabalho no presídio, nesse tempo de hoje, né, que se chama hoje. Nesse tempo eu tenho feito trabalho no presídio e tem faltado muitas pessoas. Falta muita gente, né? Então, há muita necessidade e às vezes eu vou para uma cela sozinha, né? Eu faço trabalho sozinha. Então, eu acabo cantando, pregando, testemunhando, orando com eles e agora faço apelo. Faço apelo, né? O último trabalho reunião completo. do presídio, né? 9 pessoas reconciliaram com Jesus, né? Amém, glória a Deus. E nesse último sábado, mais 2 pessoas reconciliaram com Jesus. Então, Amém, a glória gente está Deus por fazendo isso. aí a vontade de Deus, né? Que o Senhor nos dê a graça, nos dê a vitória que nós precisa e que você faça aquilo que vier na sua mão para fazer, faça segundo a sua força. Cada um de nós tem um chamado. Deus vai mostrar para você o lugar aonde você se encaixa e às vezes não é nenhuma coisa que aparece que você faz, mas se você estiver intercedendo, missão faz com os joelhos de quem ora, com as mãos de quem contribui e com os pés de quem vão. Então, se você não pode evangelizar, você não pode ir, você esteja orando para quem faz a obra, para que Deus dê graça, dê sabedoria e que as vidas sejam alcançadas. Tem muito lugar para ser alcançado, lugares onde meus pés podem não ir, mas a sua oração pode alcançar. Esse trabalho pode alcançar. Eu creio que isso aqui foi um planejamento de Deus para que os lugares onde a nossa vida não vai, a nossa voz vai estar lá. Amém. Deus vai estar usando as pessoas, cada pessoa que vier aqui, cada pessoa que se sentar nesse lugar, contar o seu testemunho, tudo que Deus faz na sua vida é grande, nunca menospreze o que Deus faz. Eu não vou falar porque o que Deus faz é pequeno, tudo que Deus faz é grande. E é a sua necessidade, se foi a sua necessidade, é grande para você. Então, vai ser grande na vida daqueles que estiverem passando pelos mesmos problemas. Então, não desista. Ainda bem que não desistiram de mim. Se hoje eu estou aqui, não é porque eu sou boa, não é porque eu sou forte, é porque muita gente orou por mim. E Amém. Deus respondeu a oração. Nenhuma oração fica sem resposta. Amém? Amém, amém. Deus abençoe. Igual eu falei, é muita coisa, são muitas Muita histórias, coisa. muita coisa que Deus realizou na sua vida, na nossa família. E através desse testemunho, fica evidente como é necessário cumprir o ID de Jesus. Ele mandou nós irmos e pregarmos o evangelho, anunciarmos as boas novas da salvação. Então, a gente consegue perceber que desde lá do começo precisou de alguém que falasse sobre Jesus para você. E assim, né, em retribuição, em gratidão, você fala a respeito de Jesus. Então, Deus, ele nos chama, Jesus nos chama, nos vocaciona para falarmos a respeito das boas novas da salvação. E como eu sempre falo, um versículo no final, eu perguntei para você também do seu versículo, um dos versículos que tem muito significado na sua vida, e você falou sobre o Salmo 116, verso 12, que diz que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. E aqui é algo que eu quero testemunhar a respeito de você, né? Que eu sinto o quanto você é uma pessoa grata a Deus, apesar... Aqui você contou só um trechinho da sua história, mas a gente que é filho, que conhece, tanta coisa que você passou que poderia ter tornado você uma pessoa amarga, né? De tanto sofrimento, de tanta tristeza, os vazios que você sofreu, mas não, tudo isso foi transformado em gratidão. Então, que nós possamos também, assim, cada um tem as suas dificuldades, as suas limitações, os seus problemas, mas que os nossos problemas não nos tornem pessoas amargas, mas que nós possamos em todo tempo sermos gratos a Deus pelo que Ele faz na nossa vida, ainda que o momento, a nossa circunstância não seja fácil, esteja desafiadora, que nós possamos ainda assim termos nosso coração grato por tudo aquilo que Deus realizou em Cristo Jesus, que é o maior milagre, a salvação. Então, que você seja grato
Apesar que o seu momento atual pode ser difícil, possa estar difícil, que você possa ser grato a Deus por tudo. Então, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Te esperamos na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite. E não se esqueça, com Jesus só vai melhorar. Aleluia. Curte aqui, deixa o seu joinha, Glória compartilha com quem precisa ouvir esse testemunho. Nos acompanhe nas redes sociais, @podcast só vai melhorar, e nos apps de músicas. E até a próxima. Amém. Até lá.